Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me deve? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. Deus ele faz uma pergunta aqui aos sacerdotes através do profeta Malaquias. Mas isso deveria, no mínimo, nos inquietar. Sabe por quê? Porque quem é que é filho de Deus? Quem aqui é filho de Deus? Quem é filho de Deus aqui? Isso deve inquietar você. Porque Deus está perguntando, se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Devemos orar para que o nome de Deus seja honrado. Mas não esqueça, eu devo ser o primeiro a honrá-lo, através da minha vida, através da minha obediência e através do meu respeito. Ele não será feito santo, ele já é santo, desde a eternidade e até a eternidade, ele é santo, ele é Deus. Amém? Terceiro, como deve ser a nossa oração? Devemos orar para que as pessoas aceitem a graça de Deus. Nós pedimos isso quando oramos, venha o teu reino. Assim como Deus, ele é santo eternamente, ele reina soberano eternamente. Antes de Jesus começar o ministério dele aqui na terra, o precursor dele, aquele que veio antes dele, foi João Batista. E João Batista ele chegou pregando uma mensagem casca grossa, ousada, para aquelas pessoas daquela época. E a mensagem que João Batista pregava era: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. E aí logo depois daqueles dias, Jesus começa também o seu ministério. E aí Jesus ele começa a ensinar, ele começa a curar, ele começa a pregar o Evangelho. E a mensagem que Jesus trazia era: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Queridos, durante toda a era do Antigo Testamento, os judeus esperavam o estabelecimento do reino de Deus. Eles sempre aguardavam, ansiosos, pela chegada desse reino. O reino de Deus, embora a gente ainda não veja de forma consumada, de forma plena, aqui nessa terra agora, mas ele já se inaugurou aqui nessa terra. O reino de Deus ele foi inaugurado por Jesus. O reino de Deus ainda não é um lugar. O reino de Deus são as pessoas. O reino de Deus é formado pelos súditos dele, pelos moradores do novo céu e da nova terra, por nós. Então ainda não é, haverá o tempo que será um lugar, uma nova ordem, mas ainda não é, são as pessoas. O reino de Deus, ele, como sendo as pessoas, ele cresce à medida que as pessoas reconhecem a santidade de Deus pela fé em Cristo. E aí por essa fé, essas pessoas são colocadas dentro desse reino, mediante a graça salvadora de Deus. Então orar para que venha o teu reino é orar para que cada vez mais pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus. Essa é a segunda petição que é feita na oração do Pai Nosso. Jesus ele nos ensinou que devemos orar pelo estabelecimento desse reino. Mas eu queria também refletir um pouco sobre um assunto aqui com vocês. Como é que o reino de Deus cresce? Vocês já pararam para pensar? Como é que o reino de Deus ele cresce? As pessoas, elas se convertem a Deus através da fé, não é assim? Você vive a sua vida de forma desregrada, você é o Senhor da sua vida, você vive de acordo com as suas próprias vontades físicas e carnais. E aí, como é que você se converte? Você se converte através da fé. Você crê em Deus, você crê em Jesus Cristo. E aí agora você vai passar a viver pelos padrões do reino de Deus, pelos padrões de Jesus Cristo. Mas como é que essa fé acontece? Romanos 10, 17. Está aí na tela. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Se a fé vem pelo ouvir a palavra, quem é que vai anunciar a palavra? Quem é que vai anunciar a mensagem? Eu tenho certeza que aí no seu coração você já acertou.
Os discípulos de Jesus Cristo é quem vão pregar a mensagem. Os discípulos é quem serão testemunhas. Nós, vamos trazer assim, fica mais próximo, né? Os discípulos não, nós. Aliás, vamos melhorar um pouquinho. Eu vou pregar o Evangelho. Eu vou compartilhar a minha fé. Eu vou falar de Jesus. Eu vou falar as maravilhas que Ele fez na minha vida. E as pessoas vão ouvir essa mensagem e vão ter fé. E vão crer. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, meus amados, orar para que venha o teu reino implica em pregar o Evangelho. O reino de Deus é o lugar onde a vontade de Deus é feita. E a vontade de Deus é clara. Ele deseja que todas as pessoas sejam salvas. Todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Orar para que venha o reino de Deus e depois não fazer mais nada para que isso aconteça, tem um nome. Chama-se hipocrisia. E a ordem de Jesus é: não sejam como os hipócritas. Sejam diferentes. É isso que Jesus está dizendo. Então, se algum dia você já orou, e eu sei que você orou, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, você tem que fazer alguma coisa para que esse reino venha. Entende? E alguma coisa que você tem que fazer é falar de Jesus. Quarto, devemos orar para que a vontade de Deus aconteça plenamente. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Queridos, essa sem dúvida é uma oração muito corajosa de ser feita. Se você já orou assim, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, meus parabéns. Você é uma pessoa muito, muito corajosa. E eu sei que vocês já oraram assim. Seja feita a sua vontade. E ainda mais, é fixado um padrão. Qual é o padrão para que a vontade dele seja feita, seja cumprida? Assim na terra como no céu. Esse é o padrão. Na terra, da mesma forma, igualzinho, do mesmo jeito que é no céu. Vocês já prestaram atenção que vocês estavam orando por isso? Quando você orou, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Você pensou que era isso que você estava pedindo? Você pensou que você está fixando um padrão para que a vontade de Deus se cumpra, e o padrão é igual é no céu, seja feito aqui na terra? Queridos, no céu é o padrão ideal, buscado por todas as coisas criadas aqui na terra. No céu não se discute justiça superior, como a gente discutiu aqui durante o Sermão do Monte. No céu não se discute divórcio. No céu não se discute ódio, não se discute homicídio. No céu não se discute adultério, não se precisa de juramentos, porque ninguém mente. No céu não se discute vingança. Lá a vontade de Deus é cumprida espontaneamente, naturalmente, livremente, abertamente. É assim que a vontade de Deus é cumprida no céu. Os anjos que servem a Deus, com certeza, eles são completamente obedientes, completamente submissos a Deus. Olha o que diz o Salmo 103, no verso 20. Bendigam ao Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Eu disse que orar para que a vontade de Deus se cumpra na terra como no céu é uma oração corajosa, porque o cumprimento dessa oração tem a ver comigo, tem a ver com a minha obediência. Significa dizer que assim, com o mesmo padrão com o qual os anjos obedecem a Deus, também eu vou ser obediente a Ele aqui na terra. Também eu vou obedecer da mesma forma que os anjos obedecem. Vocês já tinham pensado nisso também? Algum de vocês já parou para pensar nisso? Quando você pedia para que a vontade de Deus se cumprisse no céu, na terra como no céu, o padrão que você queria é que até você seja obediente a Deus, não de qualquer jeito, mas como os anjos são obedientes, assim também você. Lá em Romanos 12:2, não está na tela, mas a palavra do Senhor diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável,
e ela é perfeita. E eu vou além, eu digo que ela também é favorável ao seu povo, desde que nós sejamos submissos e obedientes a Deus. Mas sabe qual é o problema? É que é fácil dizer que queremos que a vontade de Deus seja feita quando nós pedimos a Ele um presente. Eu quero trocar de carro. Senhor, seja feita a sua vontade. Aí eu vou lá e passo um financiamento em 48 vezes e compro o carro que eu quero de Deus. Como a vontade de Deus é boa, como a vontade de Deus é agradável, como a vontade de Deus é perfeita. E aí depois eu quero ir para a Disney, eu quero viajar. Aí o Senhor, seja feita a sua vontade. Aí eu vou lá e tchau, cartão de crédito, parcelo uma porrada de vez e vou para a Disney. Aí eu disse, seja feita a sua vontade, não a minha, Senhor. Mas aí eu fui lá, passei o cartão, me endividei. Como a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é muito agradável. Como é perfeita a vontade de Deus, não é não? Ou então, eu quero namorar aquela garota, ou eu quero namorar aquele rapaz. E aí o cara vai orar, né? Para ver se Deus confirma. E aí, Deus confirmou? Eu nunca ouvi Deus, Ele não confirmar quando o pedido é para namorar com alguém. Toda vida que a pessoa está orando para confirmar um namoro, Deus confirma. Como é que pode um negócio desse? E aí o cara vai lá, não sai do pé e fica, corteja, não sei o que, e namora. Já foi feita a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, é bom demais, não é não? Na verdade é que nós queremos que seja feita a nossa vontade e não a vontade de Deus. Eu quero ver dizer seja feita a vontade de Deus quando a palavra manda nós orarmos mais. Quando a palavra nos manda abrir mão daquele pecado que nós gostamos de cometer. Aí eu quero ver. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu quero ver dizer para ser feita a vontade de Deus, quando a palavra de Deus manda você tomar a sua cruz, manda você negar a si mesmo. Eu quero ver você dizer, seja feita a tua vontade, não a minha, quando a palavra diz que você não pode mentir mais, quando a palavra diz que você tem que ter um falar santo, quando a palavra manda você amar os perdidos, cuidar dos necessitados, pregar o evangelho. Aí é difícil. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Quando a vontade do Senhor nos confronta. Tudo isso que eu citei aqui, queridos, é a vontade de Deus. E nós às vezes ficamos repetindo, recitando rezas, como os pagãos. Seja feita a sua vontade, seja feita a sua vontade, seja feita a sua vontade. Agimos iguaizinhos aos pagãos. Mas na hora de ver a parte da ação, quando a palavra requer uma atitude radical da minha parte, aí é a minha vontade que é feita, e não a de Deus. Eu quero lembrar vocês que Jesus orou assim, seja feita a tua vontade, não a minha, quando a vida dele estava em jogo, quando a vida dele estava em xeque. Ele estava lá no Getsêmani, transpirando sangue, aflito a ponto de morrer. A vida dele ia ser entregue para ser morto na mão de pecadores. E a postura de Jesus foi: Pai, sei que todas as coisas me são possíveis. Passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a sua vontade e não a minha. Foi nessa condição que Jesus fez essa oração. Quando a vida dele estava em jogo, quando a vida dele estava em xeque, quando algo grandioso lhe foi pedido, quando uma atitude radical precisava ser feita. É assim que nós provamos que a vontade de Deus é feita aqui como no céu, quando nós temos essa postura de Jesus, de abrir mão de alguma coisa, de carregar a nossa cruz, de negar o nosso eu. Orar para que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu e viver desobedecendo à vontade de Deus, tem nome, chama-se hipocrisia. E Jesus disse: não sejam como os hipócritas, sejam diferentes. Paulo disse: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que vocês possam experimentar, para que vocês possam comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É preciso uma transformação, uma renovação de mente, que acontece quando nós conhecemos a palavra de Deus. Na próxima vez que você for citar a oração do Pai Nosso, lembre-se que
seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, tem a ver com quanto eu tenho sido obediente à palavra de Deus. E que nós possamos pedir forças a Deus, para nós nos interessarmos mais pela vontade dEle e menos pela nossa. Amém? Quinto, devemos orar pelo suprimento das nossas necessidades. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Segundo Lutero, gente, o pão aqui representa não só o pão, mas todas as necessidades físicas que o homem tem, a começar pela mais básica, que é a necessidade de se alimentar. A oração modelo, de cara, ela já nos leva a pensar sobre a ganância com que muitas pessoas vivem. O pão é para um dia de cada vez. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Foi assim que aconteceu com o maná do deserto. Quando Israel foi tirada do Egito pelo Senhor com mão forte, as pessoas não tinham o que comer. E eles clamaram ao Senhor. E Deus fez com que caísse pão do céu, o maná do deserto. Só que Deus mandou que eles recolhessem somente uma porção que desse para um dia de cada vez. E se eles apanhassem, se eles pegassem mais do que para um dia, aquela porção que ia exceder apodrecia rapidamente. Esse é o princípio que Jesus aplica quando Ele ensina que nós devemos orar pelas nossas provisões, dia após dia, um dia de cada vez, não com ganância. Aprendemos a viver dessa forma na dependência de Deus. É isso que Jesus queria ensinar aos seus discípulos, a viverem na dependência de Deus. Tem pessoas que só se sentem seguras se elas tiverem dinheiro guardado. Se a conta tem dinheiro, então está tudo bem. Se não tem, isso afeta até o humor das pessoas. Isso acontece porque nós fomos acostumados a confiar em nós mesmos. Mas Jesus quer que nós aprendamos a confiar em Deus. No Egito, quando Israel era cativa do Egito, vivia como escrava no Egito, as pessoas lá, os egípcios, eles tratavam o rio Nilo como um deus. O rio era uma divindade. Por quê? Porque lá não chovia. E as pessoas aprenderam a depender do Nilo para ter as suas provisões, para ter alimento, para ter colheita, para criar rebanhos. Por isso eles tratavam aquele rio como Deus. E aí Israel, ao ser tirada do Egito, ao ser levada pelo deserto, e até mesmo aqueles que depois que chegaram em Canaã, em Israel, viviam longe de regiões bem irrigadas, eles aprenderam a depender exclusivamente da chuva, a depender do que Deus dava, do que Deus mandava. Dessa forma, Deus estava ensinando a eles a não mais esperar a provisão que vem de baixo, mas a provisão que vem do alto. Dependência de Deus. Foi sempre isso que Deus quis ensinar ao povo. E aí outra lição preciosa que nós aprendemos com essa quarta petição é que nós devemos ser generosos. Perceba que o pão de cada dia é nosso e não meu. Existe fome no mundo porque as pessoas oram pelo pão nosso e depois tratam o pão como se fosse somente meu, somente seu. Queridos, Deus faz com que a terra produza todos os dias alimento para prover sobre toda a alma vivente sobre essa terra. A terra produz alimento para não haver fome no mundo. O problema é que o pão que deveria ser nosso é meu. Eu trato como se fosse somente meu e esqueço dos meus semelhantes. Se o homem fosse diligente em fazer com que a vontade de Deus se cumprisse na terra como no céu, o pão não seria meu, o pão seria nosso e não haveria fome nessa terra. Tem pessoas que, por outro lado, eles se valem desse ensino aqui de Jesus para não fazer o menor esforço para conquistar o pão. Eles dizem assim: Deus proverá, Deus proverá. Tem gente que gosta de ser carregado, tem gente que já se conformou a ser somente ajudado, não tem uma perspectiva de melhora, uma perspectiva de crescimento. Você fala para a pessoa fazer um curso, fala para a pessoa se especializar, fala para a pessoa procurar um emprego, parece que ela já tem a frase pronta. Não, Deus proverá, meu irmão. Mas o que será que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso?
Deuteronômio 8:18. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. O Senhor provê o sustento da sua casa, te dando capacidade de produzir riqueza. Ele te dá saúde para trabalhar. Ele te dá habilidade para trabalhar. Ele te dá oportunidades para você trabalhar. Mas você comerá do suor do seu rosto, do fruto do seu trabalho comerá. Então, quando orar pelo sustento de sua casa, não pare na oração. Se levante cedo e seja diligente em prover o sustento da sua casa. Trabalhe. Lembre-se que o pão de cada dia não é meu, é nosso. Mas temos que cada um de nós trabalhar por esse pão. Mas, queridos, mesmo trabalhando, haverá situações em que o seu irmão vai passar por dificuldades. Mesmo trabalhando, mesmo sendo diligente, haverá situações em que as pessoas vão precisar de ajuda. Elas vão orar a Deus: Senhor, me ajuda. Senhor, eu estou precisando. Senhor, minha família está passando necessidade. E o cara é trabalhador. E aí? Queridos, Deus vai responder essa oração. Mas quem você acha que Deus vai enviar para socorrer esse irmão? Se Deus quiser, pode ser eu. Pode ser você também? Pode ser você também? Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sexto, por que devemos orar? Aliás, como deve ser a nossa oração? Desculpe. Devemos orar pelo perdão de Deus. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. A palavra que foi usada por Mateus aqui para dívidas, essa palavra ela também atende se for traduzida por pecados, tá? Por isso que em algumas versões você vai ver: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou perdoe as nossas ofensas, como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Porque essa palavra dívida, ela também atende a essas outras traduções, tá? E aí, cada vez que nós pecamos, meus amados, é como se nós estivéssemos acumulando uma dívida para Deus. Por isso Mateus usa essa palavra: perdoa as nossas dívidas. Porque todo pecado é contra Deus. Cada vez que nós cometemos um pecado, é contra Deus que nós pecamos. E nós vamos acumulando uma dívida. O fato é que todos nós pecamos. Não há um justo sequer não há. Todos nós pecamos. Por nossos pecados, nós merecemos a condenação eterna. Porque nós mesmos jamais poderíamos pagar por nossos próprios pecados. Tem pessoas que até tentam. Você já deve ter visto alguém fazendo boas ações, dando uma caridade, fazendo alguma coisa por alguém. Aí a pessoa, sem sabedoria, né? O próprio Senhor Jesus disse que o povo dele padece por não conhecer o poder de Deus nem as Escrituras. Aí tem gente que faz essas coisas e diz assim: é para pagar um bocado dos meus pecados. Vocês já ouviram essa expressão, alguém dizer isso? Dá uma ajuda, dá um sacolão a alguém: não, eu vou pagar aqui um bocado dos meus pecados. Será que isso funciona mesmo? Será que isso é verdade? Olha o que diz a palavra do Senhor aí em Hebreus 9, verso 22. Gostei muito dessa tradução da linguagem de hoje. Diz assim: de fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue, e não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Funciona, gente? Fazer obra de caridade para ser perdoado por Deus? Não funciona. Sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. O salário do pecado é a morte. Para haver perdão de pecados, o inocente precisa morrer. A dívida por um pecado só pode ser paga com sangue. Foi isso que Deus ensinou durante todo o Antigo Testamento, no sistema sacrificial. Desde a queda do homem. Quando Adão pecou, quando Eva pecou, eles teceram roupas de figueira para cobrir a vergonha deles. E o que foi que Deus fez?
Deus deu a eles roupas feitas de pele de um animal. Ali Deus já estava dizendo, para esconder a vergonha de alguém, para esconder o pecado de alguém, um inocente precisou morrer. Isso já apontava para Cristo. Jesus, ao derramar seu precioso sangue naquela cruz, desculpa, gente, ele estava pagando a dívida que tornaria possível o perdão dos meus e dos seus pecados. Queridos, teve preço de sangue, teve um alto preço para que nós pudéssemos ser perdoados por Deus. Eu quero te lembrar que para mim e para você, esse perdão foi gratuito, foi pela graça, foi sem merecimento, mas foi pago um preço, não ficou de graça, e o preço foi preço de sangue. Pois assim também devemos nós perdoar aqueles que pecaram contra nós, aqueles que nos ofenderam. Devemos perdoar gratuitamente, graciosamente, sem que aquela pessoa mereça. Isso não deve importar para você. Você vai perdoar porque Deus também perdoou você e você não merecia. Eu não merecia o perdão de Deus. O que eu merecia era o inferno. Deus me perdoou pela graça, sendo nós ainda pecadores, sendo seus inimigos. Ele nos amou, deu Jesus para morrer por nós. Jesus fez um sacrifício voluntário de amor. Por que eu vou esperar que ninguém mereça para eu perdoar? Eu não perdoo aquela pessoa por causa de quem ela é. Eu perdoo por causa de quem é o meu Deus, o meu Pai. É por isso que eu perdoo. É por isso que eu devo perdoar, indiscriminadamente. Deixa eu perguntar algo para você. Quando você ora assim, perdoai as nossas ofensas, assim como eu tenho perdoado a quem tem me ofendido. Vamos trazer para si, para a coisa ficar mais séria. Se você orar dessa forma, e se Deus perdoar você assim, dessa forma, se Deus perdoar você, igual você está perdoando quem te ofendeu, você vai estar bem na foto? Ou não? Vai dar certo para você assim? Ou não? Percebe? Que é uma questão, além de todas as coisas, é uma questão de ser inteligente, perdoar. Charles Spurgeon certa vez disse que, a menos que você perdoe quem te ofendeu, você estará lendo a sua sentença de morte ao orar o Pai Nosso. Eu vou repetir. Se você quiser anotar alguma coisa, anote isso. A menos que você perdoe quem te ofendeu, você estará lendo a sua própria sentença de morte ao orar o Pai Nosso. Gente, ao ensinar essa oração, Jesus estava dizendo assim aos seus discípulos: se você não perdoar a quem te ofendeu, também não tenha cara de pau de vir me pedir perdão. É um grosso modo, eu estou parafraseando, não foi assim que Jesus disse. Mas foi assim que ele disse, foi ou não foi? Foi. Queridos, o perdão de Deus é necessário para entrar no céu. Deus não permitirá que entre nem o inimigo dele no santuário dele. Então, meus amados, assim como você precisa do perdão de Deus, perdoe. Perdoe em nome de Jesus. Eu faço isso não como um ensino. Eu digo isso a essa igreja não como um ensino. Eu digo como um pedido, como uma súplica. Eu estou pedindo a vocês, em nome de Jesus Cristo, perdoem. Liberem perdão, gente. Nós precisamos ser curados pelo Senhor. Essa igreja precisa de cura para o Senhor. Eu estive conversando com um irmão esses dias e parece que é uma coisa sobrenatural. Gente, esse propósito de nós estudarmos o Sermão do Monte, quantas coisas Deus tem ministrado a essa igreja sobre perdão, quantas coisas sobre vingança, sobre não querer vingança, trocar vingança limitada por vingança nenhuma, sobre amor aos inimigos, quantas coisas, sempre caminha para isso.
Gente, não deve ser normal. Por isso, em nome de Jesus, eu peço a vocês, perdoem. Perdoem. E peçam perdão. Peçam perdão. Pode ser que tenha alguém, eu não sei. Eu não fico aqui querendo adivinhar a vida de ninguém para preparar uma mensagem. Mas pode ser que haja alguém que está em conflito com você. E essa pessoa pode não ter coragem, estar esperando só a sua iniciativa. E dizer assim, me perdoe. Quer saber um ato de nobreza grande? Talvez aquela pessoa tenha errado com você. Talvez aquela pessoa tenha lhe magoado. Mas você já pensou, se você chegar para ela e você dizer, me perdoe. Meu amado, o cristão é você. O seguidor de Jesus é você. Quem tem que amar indiscriminadamente é você. O amor universal de Deus foi derramado no seu coração. Demonstre esse amor na prática. Seja rico em perdoar. Seja rico em pedir perdão. Certa vez um general inglês, ele disse a John Wesley, eu nunca perdoo. E aí John Wesley respondeu a ele, então, Senhor, é melhor que você nunca peque. Porque se você não perdoa, você não alcançará perdão se você pecar. Meus amados, ainda que daqui para frente, você nunca mais peque, você nunca mais erre, mas quem poderia apagar o seu passado? Quem poderia apagar a sua história? Se não podemos voltar ao passado, como é que nós poderemos redimir os nossos erros do passado? Como? Só Cristo, meu irmão.